Agora nós vamos ver especificidades das charges e vamos começar pensando um pouquinho na história das charges. Então as charges, elas surgem com a própria imprensa. O jornal, então, vai ser o suporte tradicional de uma charge. Hoje em dia, obviamente que a gente encontra charges em outros suportes, inclusive nas redes sociais. No entanto, a charge, ela nasce como imprensa porque a charge, ela parte de um aspecto do jornalismo, de uma notícia. Então, geralmente, a charge pega um acontecimento recente que foi noticiado e ironiza, critica, brinca com aquilo a partir da linguagem não verbal ou da linguagem mista. As charges, acredita-se que elas tenham surgido no modelo que a gente tem hoje, por volta do século XVIII ou XIX, e a palavra charge é uma palavra do francês que significa carga, porque a charge carregava algo, ela carrega algo, e esse algo é essa crítica. Eu coloco para vocês verem, então, uma charge lá do comecinho do século XIX, que é uma charge que já está criticando a situação da época. Nessa charge, então, do início do século XIX, nós temos uma crítica a essa divisão do mundo entre os franceses e os ingleses, o que remete à situação histórica da época. Na charge, a gente, por exemplo, identifica o Napoleão, que é colocado bem pequenininho, era uma característica típica dele, que principalmente os ingleses gostavam de provocá-lo pelo tamanho dele. Então a gente percebe que a charge, ela vai fazer uma crítica, e para fazer essa crítica ela vai recorrer ao humor, à ironia, ela vai brincar com os personagens que estão sendo demonstrados ali. Aqui, a partir da definição de charge, então, que eu coloco para vocês, nós podemos perceber que a charge, ela vai se diferenciar do cartoon principalmente por esse objetivo crítico. Então, para que eu caracterize algo como uma charge, apesar de ter o mesmo formato do cartoon, apesar de muitas vezes também recorrer meu pescoço estalou. Apesar de às vezes também recorrer ao humor, a charge precisa da crítica. Então, a charge tem essa base crítica, certo? Vamos analisar mais uma charge, agora uma charge bem recente, bem dos nossos dias mesmo, que é do Pietro Solti. Novamente, nós temos uma charge que chama atenção para a questão das pessoas em situação de rua. Então, há uma família sob um viaduto e nós percebemos vários balões que dizem fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, que é uma frase que nós ouvimos muito durante essa prevenção da pandemia. No entanto, existem algumas pessoas que não têm nenhuma casa para ficar, e é isso que a charge busca chamar atenção. Então, a gente consegue perceber, pessoal, e é legal notar isso, que a charge, ela é localizada. Como assim ela é localizada? Ela precisa do conhecimento de uma época, do conhecimento de um tempo para ser compreendida, porque ela vai criticar alguma coisa recente, alguma coisa que está em voga na sociedade no momento. Muitas vezes, então, a charge, ela serve até como um aparato histórico para a gente compreender o que aconteceu em diferentes épocas, mas ela pode perder a validade dela, entendem? Então, se eu não compreendo o contexto histórico daquela época, talvez eu não compreenda exatamente o que aquela charge quer passar, ok? Então, o cartoon, ele foi o primeiro, agora a gente viu a charge, vamos encerrar vendo a tira.